Então, nós evoluímos, estamos agora na parte 2 do livro do Somerville e nós vamos falar sobre dependabilidade e segurança. É um livro, um capítulo bem grande. Antes de começarmos, o que significa dependabilidade? É a capacidade de um sistema computacional fornecer serviços confiáveis e inspirar confiança nos seus usuários. Em outras palavras, um sistema dependável quando as pessoas podem confiar que ele funcionará corretamente, de forma segura e disponível quando necessário. Então, nós podemos dizer que os principais atributos da dependabilidade, primeiro, disponibilidade, que é a capacidade do sistema estar funcionando quando o usuário precisa dele. Por exemplo, um sistema de vendas deve estar disponível durante o horário comercial. Confiabilidade, é a capacidade do sistema executar suas funções corretamente, sem falhas, durante determinado período. Por exemplo, um aplicativo bancário que realiza transferências sem erros. Terceiro lugar, segurança operacional, safety, que é a capacidade do sistema operar sem causar danos às pessoas ou ao meio ambiente. E, quarto lugar, proteção, security, que é a capacidade do sistema resistir a ataques, invasões e acessos não autorizados. Um exemplo disso é um sistema de e-commerce protegendo os dados dos clientes. Uma pergunta que eu te faço antes de começarmos a fazer essa leitura: por que a dependabilidade é importante? Pense. Antes de você responder, eu vou responder. Quanto mais o sistema é utilizado em situações críticas, maior deve ser a sua dependabilidade. Então, imagine controle de tráfego aéreo, sistemas bancários, sistemas hospitalares, usinas de energia, sistemas militares, plataforma de pagamentos. Então vamos lá, na parte 2, dependabilidade e segurança. Os sistemas de software fazem parte atualmente de todos os aspectos de nossas vidas. Acredito, então, que o desafio mais significativo a ser enfrentado na engenharia de software é garantir que podemos confiar nesses sistemas. Para isso, é preciso ter certeza de que eles estarão disponíveis quando necessário e terão o desempenho esperado. Eles devem ser seguros, a fim de que nossos computadores ou dados não sejam ameaçados e tenham que se recuperar rapidamente no caso de falhas ou de cyberataque. Desse modo, esta parte do livro concentra-se nos tópicos importantes da dependabilidade e da segurança da informação do sistema de software. O capítulo 10 introduz os conceitos básicos de dependabilidade e segurança da informação. Confiabilidade, disponibilidade, segurança da informação, security e resiliência. Explico por que criar sistemas seguros e com dependabilidade não é simplesmente uma questão técnica. Apresento a redundância e a diversidade como os mecanismos fundamentais utilizados para criar sistemas com dependabilidade e seguros. Cada atributo de dependabilidade é abordado em mais detalhes nos capítulos seguintes. O capítulo 11 tem como focos a confiabilidade e a disponibilidade, e eu explico como esses atributos podem ser especificados na forma de probabilidade de falha ou de tempo parado. Discuto uma série de padrões de arquitetura para sistemas tolerantes e defeitos e técnicas de desenvolvimento que podem ser utilizados para reduzir o número de defeitos em um sistema. Na seção final, eu explico como a confiabilidade de um sistema pode ser testado e medido. Cada vez mais, sistemas são críticos em segurança. Uma falha nesses sistemas pode colocar as pessoas em risco. O capítulo 2 aborda a engenharia de segurança e as técnicas que podem ser utilizadas para desenvolver esses sistemas críticos com segurança. Explico por que a segurança safety é um conceito mais amplo do que a confiabilidade e discuto os métodos para derivar requisitos de segurança. Também explico por que é importante que os processos de engenharia de sistemas críticos em segurança sejam definidos e documentados e descrevo casos de segurança de software, documentos estruturados que são utilizados para justificar por que um sistema é seguro, do ponto de vista da segurança. As ameaças à segurança da informação, a security do sistema, são um dos maiores problemas enfrentados pelas sociedades atuais e dedico 2 capítulos a esse tópico. O capítulo 3 ocupa-se da engenharia de segurança de aplicação, métodos utilizados para atingir a segurança da informação em sistemas de softwares individuais.
Explico os relacionamentos entre segurança da informação e outros atributos de dependabilidade e cubro a engenharia de requisitos de segurança da informação, o projeto de sistemas seguros e o teste de segurança da informação. O capítulo 14 é um novo capítulo que aborda a questão mais ampla da resiliência. Um sistema resiliente pode continuar a apresentar seus serviços essenciais mesmo quando a parte do sistema falha ou são submetidos a um cyberataque. Explico os fundamentos de cibersegurança e discuto como a resiliência é alcançada pelo uso de redundância e diversidade por meio de delegação de poder às pessoas, bem como por meio de mecanismos técnicos. Finalmente, discuto as questões de sistemas e de projetos de software que podem contribuir para melhorar a resiliência de um sistema. Antes de continuar para o capítulo 10, nós vamos só relembrar aqui de conceitos que estão relacionados à dependabilidade e segurança da informação. Confiabilidade, disponibilidade, segurança, segurança da informação, security, resiliência. Dependabilidade de sistemas. O objetivo deste capítulo é introduzir a dependabilidade de software e de elementos envolvidos no desenvolvimento de sistemas de software confiáveis. Ao ler este capítulo, você compreenderá por que a dependabilidade e a segurança da informação, security, são atributos importantes para todos os sistemas de software. Compreenderá as 5 importantes dimensões da dependabilidade: disponibilidade, confiabilidade, segurança da informação e resiliência. Compreenderá o conceito de sistemas sociotécnicos e por que esses sistemas devem ser considerados como um todo em vez de mero sistema de software. Entenderá por que a redundância e a diversidade são conceitos fundamentais para obter sistemas e processos confiáveis. Conhecerá o potencial para usar métodos formais da engenharia de sistemas confiáveis. Conteúdo desta aula. Vamos falar sobre propriedade da O termo dependabilidade foi proposto por Jean-Claude Laprie em 1995. Eu quero que você me diga como eu devo pronunciar esse nome. Jean-Claude Laprie. Jean-Claude Laprie. O termo, ao passo que sistemas computacionais vêm se incorporando cada vez mais às empresas e à nossa vida pessoal, os problemas resultantes de falhas de sistema e de software têm aumentado. Uma falha de um software no servidor de uma empresa de comércio, e-commerce, pode levar a uma perda considerável de receita e de clientes para essa empresa. Um erro de software do sistema de controle embarcado de um automóvel pode levar a numerosos recalls do modelo para consertos e, no pior caso, poderia ser um fator que causasse acidentes. A infecção dos computadores de uma empresa com malware requer a operação de limpezas caras para isolar o problema, o que pode levar a perdas ou danos de informações sensíveis. Uma vez que os sistemas intensivos de software são tão importantes para governos, empresas e indivíduos precisam ser capazes de confiar nesses sistemas. O software deve estar disponível quando for necessário e deve funcionar corretamente, sem efeitos colaterais desejáveis como a exposição não autorizada de informações. Em suma, temos que ser capazes de confiar, depend em inglês, no sistema de software. O termo dependabilidade foi proposto por Jean-Claude Laprie, em 1995,
para cobrir os atributos de sistemas relacionados à dependabilidade, confiabilidade, segurança e segurança da informação. Suas ideias foram revisadas ao longo dos anos seguintes e são discutidas em um artigo definitivo publicado em 2004. Conforme discutirei na seção 10.1, essas propriedades estão inextricavelmente ligadas. Então, faz sentido haver um único termo para abarcar todas elas. A dependabilidade do sistema normalmente é mais importante do que a sua funcionalidade, detalhada pelos seguintes motivos. As falhas dos sistemas afetam um grande número de pessoas. Os usuários rejeitam os sistemas não confiáveis, não seguros ou desprotegidos. Os custos da falha de sistema podem ser enormes. Sistemas não confiáveis podem provocar perda de informação. Então vamos lá. As falhas de sistemas afetam um grande número de pessoas. Muitos sistemas incluem funcionalidades raramente utilizadas. Se essas funcionalidades fossem deixadas de fora do sistema, apenas um pequeno número de usuários seria afetado. As falhas de sistema que afetam sua disponibilidade potencialmente afetam todos os usuários do sistema. Ter sistemas disponíveis pode significar que atividades de negócios normais são impossíveis. Os usuários rejeitam sistemas não confiáveis, não seguros ou desprotegidos. Se os usuários acharem que um sistema não é confiável ou está desprotegido, eles não o utilizarão. Além disso, eles também podem se recusar a comprar ou usar outros produtos de empresas que produzem um sistema não confiável. Eles não querem repetir uma experiência ruim com um sistema não confiável. 3. Os custos de falha de sistemas podem ser enormes. Para algumas aplicações, como um sistema de controle de reator ou um sistema de navegação de uma aeronave, o custo de uma falha de sistema é de uma ordem de grandeza maior do que o custo do sistema de controle. As falhas em sistemas que controlam infraestrutura críticas, como a rede de energia elétrica, têm consequências econômicas generalizadas. Sistemas não confiáveis podem provocar perdas de informação. É muito caro coletar e manter dados. Normalmente, eles valem muito mais do que os sistemas computacionais no qual são processados. O custo de recuperar dados perdidos ou corrompidos normalmente é muito elevado. Sistemas críticos. Algumas classes de sistemas são críticos. Nesses sistemas, uma falha pode resultar em lesão a pessoas, danos ao ambiente ou grandes perdas econômicas. Os exemplos de sistemas críticos incluem os sistemas embarcados em dispositivos médicos, como uma bomba de insulina, segurança crítica, e o sistema de navegação de espaçonaves, missão crítica, e o sistema de transferência de dinheiro online, negócio crítico. Os sistemas críticos são muito caros para ser desenvolvidos, pois as falhas devem ser muito raras e é necessário incluir mecanismos de recuperação que sejam utilizados caso elas ocorram. No entanto, um sistema pode ser útil mesmo sem ser muito confiável. Não acho que o processador de texto empregado para escrever esse livro seja um sistema muito confiável. Às vezes ele trava e precisa ser reiniciado. Todavia, para ele ser muito útil, estou preparando para tolerar falhas ocasionais. Por outro lado, tendo em mente minha falta de confiança no sistema, salvo meu trabalho frequentemente e mantenho várias cópias de segurança deste trabalho. Compenso a ausência de dependabilidade do sistema com ações que limitam os danos que poderiam advir da falha do sistema. Criar software confiável faz parte do processo mais geral da engenharia de sistemas confiáveis, com dependabilidade. Conforme discutirei na seção 10.2, o software sempre faz parte de um sistema mais amplo. Ele roda em um ambiente operacional que inclui o hardware no qual o software é executado, os usuários humanos do software e os processos organizacionais ou de negócio nos quais o software é utilizado. Portanto, ao projetar um sistema confiável, deve-se considerar
Primeiro, falha de hardware. Falha de software. Terceiro, falha operacional. Falha de hardware. O hardware do sistema pode falhar por erros em seu projeto, porque os componentes falham em virtude de erro de fabricação. Fatores ambientais, como umidade de altas temperaturas, como umidades ou altas temperaturas, ou porque os componentes chegaram ao final de sua vida útil. Falha de software. O software do sistema pode falhar por erros em sua especificação, projeto ou implementação. Falha operacional. Os usuários humanos podem não utilizar ou operar o sistema conforme pretendido pelos projetistas. À medida que o hardware e o software tornam-se mais confiáveis, as falhas na operação talvez sejam a maior causa individual de falhas de sistema. Essas falhas estão frequentemente interrelacionadas. Um componente de hardware defeituoso pode significar que os operadores dos sistemas tenham que lidar com uma situação imprevista e uma carga de trabalho extra. Isso os coloca sob estresse e pessoas estressadas costumam se enganar. Esses enganos podem provocar falhas de software, o que significa ainda mais trabalho para os operadores, ainda mais estresse e assim por diante. Como consequência, é particularmente importante que os projetistas de sistemas intensivos em software confiável adotem uma perspectiva holística dos sistemas sociotécnicos, em vez de se concentrar em um único aspecto do sistema. Antes de prosseguir na leitura, vou trazer o conceito de sistemas sociotécnicos. Sistemas sociotécnicos são os sistemas que integram tecnologia, pessoas e processos de trabalho. O conceito é muito utilizado na engenharia de software, especialmente por Somerville. Segundo Somerville, um sistema sociotécnico não é composto apenas pelo software e pelos hardware. Ele também envolve pessoas que utilizam ou administram o sistema, software que executa as funções desejadas, hardware, computadores, servidores, dispositivos, etc. Processos de trabalho e regras da organização, dados e informações manipuladas pelo sistema, estrutura organizacional, leis, normas e cultura da empresa. Seção 10.1. Propriedades de dependabilidade. Todos estamos familiarizados com falhas de sistemas computacionais. Sem nenhum motivo óbvio, nossos computadores às vezes travam ou de algum modo se comportam de maneira inesperada. Os programas que rodam nesses computadores podem não funcionar conforme esperado e às vezes pode corromper os dados gerenciados pelo sistema. Aprendemos a conviver com essas falhas, mas pouco de nós confia plenamente nos computadores que normalmente usamos. A dependabilidade de um sistema computacional é uma propriedade do sistema que afete o quanto ele merece confiança. Trustworthiness, que significa, em essência, grau de confiança que um usuário tem de que o sistema vai funcionar conforme previsto e não vai falhar durante o uso normal. Esse é o significado. Não é significativo representar numericamente a dependabilidade. Em vez disso, temos relativos como não confiáveis. Em vez disso, termos relativos como não confiável, muito confiável e ultra confiável podem refletir o grau de confiança que se poderia ter em um sistema.
A dependabilidade de um sistema computacional é uma propriedade do sistema que reflete o quanto ele merece confiança, trustworthiness, que significa, em essência, o grau de confiança que um usuário tem de que o sistema vai funcionar conforme o previsto e que não vai falhar durante o uso normal. Não é significativo representar numericamente a dependabilidade. Em vez disso, termos relativos como não confiável, muito confiável, ultra confiável, pode refletir o grau de confiança que se poderia ter em um sistema. Existem 5 dimensões principais da dependabilidade, como apresentado na figura 10.1. Disponibilidade, confiabilidade, segurança, segurança da informação e resiliência. Disponibilidade. Informalmente, a disponibilidade de um sistema é a probabilidade que ele esteja funcionando e que seja capaz de prestar serviços úteis a qualquer momento. Confiabilidade. Informalmente, a confiabilidade de um sistema é a probabilidade, ao longo de um determinado período de tempo, de ele vir a prestar serviço corretamente conforme esperado pelo usuário. Segurança. Informalmente, a segurança de um sistema é um julgamento da probabilidade de ele vir a causar danos às pessoas ou ao seu ambiente. Segurança da informação. Informalmente, a segurança da informação de um sistema é um julgamento da probabilidade de ele conseguir resistir a intrusões acidentais ou deliberadas. Resiliência. Informalmente, a resiliência do sistema é um julgamento de quão bem esse sistema pode manter a continuidade de seus serviços críticos na presença de eventos disruptivos, como falha de equipamentos e cyberataques. A resiliência é uma adição mais recente ao conjunto de propriedades da dependabilidade que foram originalmente sugeridas por Lepre. Propriedades principais da dependabilidade: disponibilidade, capacidade do sistema para prestar serviço quando forem solicitados. Confiabilidade, a capacidade do sistema para prestar serviço conforme foram especificados. Segurança, capacidade do sistema para operar sem falhas catastróficas. Segurança da informação, a capacidade do sistema para se proteger contra a inclusão acidental ou deliberada. Resiliência, a capacidade do sistema para resistir e se recuperar de eventos danosos. As propriedades da dependabilidade exigidas na figura 10.1 são complexas e podem ser decompostas em várias propriedades mais simples. A segurança da informação, por exemplo, inclui integridade, assegurar que os programas e dados do sistema não sejam danificados. A confidencialidade, garantir que a informação seja acessada somente por pessoas autorizadas. Confiabilidade inclui correção, garantir que o sistema funcione como especificado. Precisão, garantir que a informação seja entregue em um nível apropriado de detalhes. E pontualidade, garantir que a informação seja fornecida quando requerido. Naturalmente, nem todas as propriedades da dependabilidade são críticos para todos os sistemas. Para o sistema de bomba de insulina, introduzido no capítulo 1, as propriedades mais importantes são a confiabilidade. Ela deve fornecer a dose correta de insulina. A segurança. Ela nunca deve fornecer uma dose perigosa de insulina. Segurança da informação não é um problema, já que a bomba não armazena informações confidenciais. Como ela não está em rede, não pode ser atacada de maneira maliciosa. Pelo sistema de estações meteorológicas,
A disponibilidade e a confiabilidade são as propriedades mais importantes, pois os custos de reparo e a confiabilidade são as propriedades mais importantes, pois os custos de reparo podem ser muito altos. Para o sistema de informações, de pacientes Montecare, a segurança da informação e a resiliência são particularmente importantes, em virtude de dados privados sensíveis que são mantidos da necessidade de o sistema estar disponível para a consulta de pacientes. Algumas outras propriedades dos sistemas que são infinitamente relacionadas a essas 5 propriedades da dependabilidade e têm influência são reparabilidade, manutenibilidade, tolerância a erros, reparabilidade. As falhas de sistema são inevitáveis, mas o transtorno causado pela falha pode ser minimizado se o sistema puder ser reparado rapidamente. Deve ser possível diagnosticar o problema, acessar o componente que falhou e fazer mudanças para consertá-lo. A reparabilidade do software é a maior quando a organização que usa o software tem acesso ao código-fonte e tem a habilidade para modificá-lo. O software do código aberto torna isso mais fácil, mas o reuso dos componentes pode dificultar. Manutenibilidade. À medida que os sistemas são utilizados, novos requisitos surgem, e é importante manter o valor do sistema ao modificá-lo para incluir esses novos requisitos. O software manutenível é aquele que pode ser adaptado de modo econômico para lidar com novos requisitos, no qual há baixa probabilidade de que as mudanças feitas introduzam novos erros no sistema. Tolerância ao erro. Essa propriedade pode ser considerada parte da usabilidade e reflete o grau em que o sistema foi projetado, de modo que os erros de entrada do usuário sejam evitados e tolerados. Quando ocorrem erros do usuário, o sistema deve, na medida do possível, detectá-los e corrigi-los automaticamente ou solicitar ao usuário que forneça os dados novamente. A ideia de dependabilidade do sistema como uma propriedade abrangente foi introduzida porque as propriedades da dependabilidade, disponibilidade, segurança da informação, security, confiabilidade, segurança, safety e resiliência estão intimamente relacionados. A operação segura do sistema depende de ele estar disponível e funcionando de modo confiável. Um sistema pode se tornar não confiável porque um invasor corrompeu seus dados. Os ataques de negação do serviço em um sistema se destinam a comprometer a disponibilidade dele. Se um sistema for infectado com vírus, não dá para contar com a sua confiabilidade ou segurança, pois o vírus pode mudar o comportamento do sistema. Portanto, para desenvolver um software confiável, com dependabilidade, é preciso, primeiro, evitar a introdução de erros acidentais no sistema durante a especificação e o desenvolvimento do software. Segundo, projetar processo de verificação e validação eficaz na descoberta de erros residuais que afetam a dependabilidade do sistema. Terceiro, projetar o sistema para ser tolerante a defeitos, de modo que possa continuar a funcionar quando as coisas darem errado. Quarto, projetar mecanismos de proteção contra os ataques externos que possam comprometer
a disponibilidade ou a segurança da informação do sistema. Configurar corretamente o sistema instalado e seu software de apoio de acordo com o ambiente operacional. Sexto, incluir a capacidade no sistema para reconhecer e resistir cyberataques externos. Sétimo, projetar sistemas que possam se recuperar rapidamente de falhas e cyberataques sem perda de dados críticos. A necessidade de tolerância aos defeitos significa que os sistemas confiáveis têm que incluir códigos redundantes para ajudá-los a monitorar a si próprios, detectar estados de erro e se recuperar de defeitos antes que falhas ocorram. Isso afeta o desempenho dos sistemas, já que é necessária uma checagem adicional cada vez que o sistema entra em execução. Portanto, os projetistas normalmente têm que escolher entre desempenho e dependabilidade. Pode ser necessário manter as checagens fora do sistema, pois elas o deixam mais lento. No entanto, o risco consequente é que o sistema falhe porque não foi detectado um defeito. Recar os sistemas confiáveis. Aumentar a dependabilidade do sistema significa incorrer em custos adicionais para projetar, implementar e validar o sistema. Os custos de verificação e validação são particularmente elevados para sistemas que devem ser ultra confiáveis, como os sistemas de controle críticos em segurança. Assim como validar o sistema quanto ao cumprimento dos requisitos, o processo de validação pode ter que prover para um regulador externo que o sistema é seguro. Os sistemas de aeronave, por exemplo, têm que demonstrar para reguladores como a Agência Nacional de Aviação Civil que a probabilidade de uma falha catastrófica do sistema que afete a segurança da aeronave é extremamente baixa. A figura 10.2 exibe a relação entre os custos e as melhorias incrementais na dependabilidade. Se o software não for muito confiável, é possível obter melhorias. Então, dependabilidade. Quanto maior é o custo, mais caro, mais confiável ele será. Então, nós temos aqui um plano cartesiano, onde nós temos aqui no eixo Y o custo e no eixo X nós temos as características de dependabilidade, os níveis de dependabilidade. Então, se o custo é muito baixo, a dependabilidade é muito baixa. Se o custo é médio, a dependabilidade é média. Se o custo é alto, a dependabilidade é alta. Se o custo é muito alto, a dependabilidade é muito alta. Se o custo é mais alto ainda, a dependabilidade é ultra alta. A figura 10.2 exibe a relação entre os custos e as melhorias incrementais na dependabilidade. Se o software não for muito confiável, é possível obter melhorias significativas bem baratas, usando uma engenharia de software melhor. No entanto, se boas práticas já estiverem sendo usadas, os custos de melhoria são muito maiores e os benefícios dessas melhorias são menores. Também há a probabilidade de testar o software para demonstrar que ele é confiável. A solução desse problema conta com a execução de muitos testes e a análise do número de falhas ocorridas. À medida que o software se torna mais confiável, há cada vez menos falhas. Consequentemente, são necessários cada vez mais testes para experimentar e avaliar quantos problemas ainda restam no software. Os testes são um processo muito caro, então isso pode aumentar significativamente o custo dos sistemas de alta dependabilidade. Sistemas sociotécnicos, seção 10.2.
técnicos. Em um sistema computacional, o software e o hardware são interdependentes. Sem o hardware, um sistema de software é uma abstração, ou seja, é simplesmente uma representação de ideias e conhecimentos humanos. Isso aqui é importante. Olha só. Sem o hardware, um sistema de software é uma abstração, ou seja, é simplesmente uma representação de ideias e conhecimentos humanos. Sem o software, o hardware é um conjunto de dispositivos eletrônicos. No entanto, se forem reunidos para formar um sistema, é possível criar uma máquina capaz de executar computações complexas e fornecer resultados para o seu ambiente. Então, se nós reunirmos software e hardware, nós formaremos um sistema, e esse sistema é possível criar uma máquina capaz de executar computações complexas e fornecer os resultados para o seu ambiente. Isso ilustra uma das características fundamentais de um sistema. Ele é mais do que a soma de suas partes. Os sistemas têm propriedades que se tornam aparentes apenas quando seus componentes estão integrados e funcionam juntos. Os sistemas de software não são isolados, mas fazem parte de sistemas mais amplos que têm um propósito humano, social e organizacional. Portanto, a engenharia de software não é uma atividade isolada, mas uma parte intrínseca da engenharia de sistemas. Isso aqui é importante. A engenharia de software não é uma atividade isolada, mas uma parte intrínseca da engenharia de sistemas. Como exemplo, o software de sistema das estações meteorológicas da natureza controla os instrumentos em uma estação. Ele se comunica com outro sistema de software e faz parte de um sistema mais amplo de previsão climática nacional e internacional. Assim como o hardware e o software, esses sistemas incluem tanto os processos para prever o clima quanto as pessoas que operam o sistema e analisam seus resultados. Os sistemas também incluem as organizações que dependem dele para ajudá-los a prever o clima para indivíduos, governo e indústria. Esses sistemas mais amplos são conhecidos como sistemas sociotécnicos. Eles incluem elementos não técnicos, como pessoas, processos e regulamentos, e componentes técnicos. Como computadores, software e outros equipamentos. A dependabilidade do sistema é influenciada por todos os elementos em um sistema sociotécnico: o hardware, software, pessoas e organização. Isso aqui é muito importante. A dependabilidade do sistema é influenciada por todos os elementos em um sistema sociotécnico. Aí aqui tem o hardware, tem aqui o software, tem aqui também pessoas e organizações. Esse tema é muito bom. Os sistemas sociotécnicos são tão complexos que é impossível entendê-los como um todo. Em vez disso, é preciso encará-los como camadas, conforme apresenta a figura 10.3. Essas camadas compõem a pilha de sistemas sociotécnicos. Primeira camada, a camada equipamentos. Segunda camada, a camada sistema operacional. A terceira camada,
camada de comunicação gerenciamento de dados. Quarta camada, a camada de aplicação. Quinta camada, a camada de processos de negócio. Sexta camada, a camada organizacional. Sétima camada, a camada social. Então vamos falar de cada um desses. Então, essas camadas compõem a pilha de sistemas sociotécnicos. Primeira camada, a camada de equipamentos. É composta de dispositivos de hardware e alguns deles podem ser computadores. A camada do sistema operacional interage com o hardware e proporciona um conjunto de recursos comuns para as camadas de software mais altas no sistema. Então, nós temos aqui a figura 10.3 antes de prosseguirmos para a terceira camada. Então, a figura 10.3 coloca aqui pilha de sistemas sociotécnicos. A sociedade, organização, processo de negócio, sistema de aplicação, comunicações e gerenciamento de dados, sistema operacional e equipamentos. Então, nós temos aqui engenharia de sistemas e engenharia de software. Terceira camada, a camada de comunicações e gerenciamento de dados. A camada de comunicações e gerenciamento de dados estende os recursos do sistema operacional, proporciona uma interface que permite a interação com funcionalidades mais amplas, como o acesso a sistemas remotos e um banco de dados do sistema. Às vezes as pessoas se referem a isso como middleware, já que fica entre a aplicação e o sistema operacional. A camada de aplicação fornece a funcionalidade necessária e específica para a aplicação. Pode haver muitas aplicações diferentes nessa camada. Camada de processo de negócio. Inclui os processos de negócio organizacionais que utilizam o sistema de software. Sexto, a camada organizacional inclui processos estratégicos de nível mais alto, assim como regras do negócio, políticas e normas que devem ser seguidas quando se utiliza o sistema. Sétimo, a camada social refere às leis e regulamentações da sociedade que governam a operação do sistema. Repare que não existe uma camada de software separada. O software, de um tipo ou de outro, é uma parte importante de todas as camadas no sistema sociotécnico. O equipamento é controlado pelo software embarcado no sistema operacional e as aplicações são software. Os processos de negócio, as organizações e a sociedade contam com a internet, software e com outros sistemas de software globais. A princípio, a maioria das interações deve ser entre camadas vizinhas na pilha, de modo que cada camada esconda de camada superior os detalhes da camada inferior. No entanto, na prática, pode haver interações inesperadas entre as camadas, resultando em problemas para o sistema como um todo. Por exemplo, digamos que haja uma mudança na lei que governa o acesso às informações pessoais. Isso vem da camada social e leva a novos procedimentos organizacionais e mudanças nos processos de negócio. O próprio sistema de aplicação pode não ser capaz de proporcionar o nível de privacidade necessário. Então, pode ser necessário implementar mudanças na camada de comunicações e gerenciamento de dados. Pensar holisticamente a respeito dos sistemas em vez de simplesmente considerar o software de maneira isolada é essencial quando se considera a segurança da informação, security, e a dependabilidade do software. O software em si é intangível e mesmo quando danificado, é restaurado de modo fácil e barato. No entanto, quando essas falhas de software reverberam em outras partes do sistema, elas afetam o ambiente físico e humano do software. Aqui as consequências da falha são mais significativas. Dados importantes podem se perder ou ser corrompidos. As pessoas podem ter que fazer trabalho extra para conter a falha ou se recuperar dela. Por exemplo, o equipamento pode ser danificado
dados podem ser perdidos ou corrompidos, ou a confidencialidade pode ser violada com consequências desconhecidas. Portanto, deve-se adotar uma visão no nível de sistema ao projetar um software para ser confiável e seguro, do ponto de vista de segurança da informação. Deve-se levar em conta as consequências das falhas de software para os outros elementos no sistema. Além disso, é necessário entender como esses outros elementos do sistema podem ser a causa da falha do software e como eles podem ajudar a proteger contra as falhas e a se recuperar delas. É importante garantir sempre que possível que uma falha de software não leva à falha geral do sistema. Portanto, deve-se examinar como o software interage com o seu ambiente imediato para assegurar que as falhas do software, tanto quanto possível, fiquem contidas no limite de camada de pilha do sistema e não afetem gravemente a operação das outras camadas do sistema. 2. Você entenda o modo como os defeitos e as falhas nas outras camadas da pilha do sistema podem afetar o software. É importante considerar também como podem ser criadas checagens no software para ajudar a detectar essas falhas e como o suporte pode ser fornecido para a recuperação a partir da falha. Como o software é inerentemente flexível, os problemas inesperados do sistema frequentemente são deixados para que os engenheiros de software os solucionem. Digamos que uma instalação de radar tenha sido feita de modo que ocorram fantasmas na imagem do radar. É inevitável mudar o radar para um local com menos interferência. Então, os engenheiros de sistemas têm de descobrir outra maneira de remover esses fantasmas. A solução pode ser melhorar a capacidade de processamento de imagens do software para remover esses fantasmas. Isso pode deixar o software mais lento a ponto de o desempenho dele ficar inaceitável. Então, o problema pode ser caracterizado como uma falha de software, ao passo que, na verdade, trata-se de uma falha no processo de projeto do sistema como um todo. Esse tipo de situação, na qual os engenheiros de software ficam com a responsabilidade de melhorar a capacidade do software sem aumentar o custo do hardware, é muito comum. Muitas falhas de software conhecidas não são uma consequência de problemas inerentes ao software, mas sim o resultado da tentativa de mudar o software para acomodar requisitos de engenharia de sistemas modificados. Um bom exemplo foi a falha do sistema de bagagem do aeroporto de Denver, onde o software de controle deveria lidar com as limitações do equipamento utilizado. 10.2.1 Regulamentação e conformidade. O modo geral de organização econômica quase universal atualmente é o das empresas privadas que oferecem bens e serviços e lucram com isso. Há um ambiente competitivo de modo que essas empresas podem competir por custo, por qualidade, por prazo de entrega e assim por diante. No entanto, para garantir a segurança de seus cidadãos, a maioria dos governos limita a liberdade das empresas privadas, fazendo com que elas sigam determinados padrões para assegurar que seus produtos sejam seguros, também do ponto de vista de segurança da informação. Portanto, uma empresa não pode oferecer produtos mais baratos para venda por ter reduzido seus custos por meio da redução de segurança de seus produtos. Os governos criaram um conjunto de regras e normas em diferentes áreas que definem padrões de segurança. A segurança da informação, security, e segurança da informação, security. Eles também estabelecem reguladores ou corpos regulatórios cujo trabalho é garantir que as empresas que oferecem produtos em uma área obedeçam a essas regras. Os reguladores têm amplos poderes. Eles podem multar as empresas e até mesmo prender seus diretores, caso as normas sejam violadas. Eles podem ter um papel de licenciamento, por exemplo, nos setores de aviação e nuclear, em que devem emitir uma licença antes de um novo sistema poder ser utilizado. Portanto, os fabricantes de aeronaves precisam ter um certificado de aeronavegabilidade do regulador em cada país onde a aeronave será utilizada. Para obter a certificação, as empresas que estão desenvolvendo sistemas críticos em segurança têm de produzir caso de segurança extenso, discutido no capítulo 13, mostrando que as regras e normas foram seguidas. O caso deve convencer o regulador de que o sistema pode operar com segurança. É muito caro desenvolver em um caso de segurança como esse, e pode ser tão caro obter a documentação para a certificação quanto é desenvolver o sistema em si. Regulamentação e conformidade
seguir regras aplicam-se ao sistema sociotécnico como um todo, e não simplesmente ao elemento de software desse sistema. Por exemplo, um regulador da indústria nuclear está preocupado que, em caso de superaquecimento, um reator nuclear não libere radioatividade no ambiente. Os argumentos para convencer o regulador de que esse é o caso podem se basear no sistema de produção de software, nos processos operacionais utilizados para monitorar o núcleo do reator e na integridade das estruturas que contenham qualquer liberação de radioatividade. Cada um desses elementos tem que ter o seu próprio caso de segurança. Então, o sistema de produção deve ter um caso de segurança que demonstre que o software vai funcionar corretamente e desligará o reator conforme pretendido. O caso geral também deve mostrar que, se o sistema de produção de software falhar, existem mecanismos de segurança alternativos que não se baseiam na segurança e que serão invocados. Seção 10.3. Redundância e diversidade. As falhas de computadores em qualquer sistema são inevitáveis. Interessante isso aqui. As falhas de componentes em qualquer sistema são inevitáveis. Pessoas cometem erros, defeitos ocultos no software, causam comportamentos indesejáveis, rádio de queima. Usamos uma gama de estratégias para reduzir o número de falhas humanas, como substituir os componentes de hardware antes do final de sua vida útil prevista e checar o software usando ferramentas de análise crítica. No entanto, não podemos ter certeza de que essas medidas eliminarão as falhas de componentes. Portanto, devemos projetar sistemas para que falhas de componentes individuais não levem a uma falha geral do sistema. As estratégias para alcançar e melhorar a dependabilidade baseiam-se tanto na redundância quanto na diversidade. Redundância significa que uma capacidade... Vamos grifar isso aqui é importante. Redundância significa que uma capacidade de reserva está incluída em um sistema e que pode ser utilizado se parte desse sistema falhar. Diversidade significa que componentes redundantes do sistema são tipos diferentes, aumentando assim as chances de que eles não venham a falhar exatamente da mesma maneira. Diversidade significa que componentes redundantes do sistema são de tipos diferentes, aumentando assim as chances de que eles não venham a falhar exatamente da mesma maneira. Muito show esse conceito aqui, muito top. Usamos a redundância e a diversidade para aumentar a dependabilidade em nosso dia a dia. Habitualmente, para proteger nossos lares, usamos mais de uma tranca, redundância, e elas costumam ser do tipo diferente, diversidade. Que exemplo top, cara. Olha que exemplo legal isso aqui. Bem palatável, bem palpável. Habitualmente, para proteger nossos lares, usamos mais de uma tranca, que é a redundância, e elas costumam ser de tipos diferentes, diversidade. Isso significa que, se os invasores encontrarem uma maneira de abrir uma das trancas, eles têm que encontrar uma maneira diferente para abrir as outras trancas antes de conseguir entrar. Deveríamos fazer backup de nossos computadores rotineiramente, assim manteríamos cópias redundantes de nossos dados. Para evitar problemas com falhas de discos, os backups deveriam ser mantidos em um dispositivo externo diferente. Interessante isso aqui. Para evitar problemas com falhas de discos, os backups deveriam ser mantidos em um dispositivo externo diferente. Os sistemas de software projetados para dependabilidade podem incluir componentes redundantes que proporcionam a mesma funcionalidade de outros componentes do sistema. Eles são chaveados no sistema se o componente primário falhar. Se esses componentes redundantes forem diversos, ou seja, não forem os mesmos que outros componentes, um efeito comum dos componentes replicados não resultará em uma falha do sistema. Outra forma de redundância é a inclusão do código de checagem.
Outra forma de redundância é a inclusão do código de checagem, que não é estritamente necessário para que o sistema funcione. Esse código pode detectar alguns tipos de problemas, como corrupção de dados, antes que provoquem falhas. Ele pode invocar mecanismos de recuperação para corrigir problemas, a fim de garantir que o sistema continue a operar. Nos sistemas para os quais a disponibilidade é um requisito crítico, normalmente são empregados servidores redundantes que entram em operação automaticamente se um servidor indicado falhar. Às vezes, para garantir que ataques ao sistema não possam explorar uma vulnerabilidade comum, esses servidores podem ser de tipos diferentes e executar sistemas operacionais diferentes. Um exemplo de diversidade e redundância de software é o uso de diferentes sistemas operacionais nos quais uma funcionalidade similar é fornecida de diferentes maneiras. Isso aqui é muito interessante. Eu vou grifar aqui. Olha só. Nos sistemas para os quais a disponibilidade é um requisito crítico, normalmente são empregados servidores que entram em operação automaticamente se um servidor indicado falhar. Às vezes, para garantir que ataques ao sistema não possam explorar uma vulnerabilidade comum, esses servidores podem ser de tipos diferentes e executar sistemas operacionais diferentes. Que show isso aqui, cara. Muito top isso aqui. Esse livro é fenomenal, cara. Um exemplo de diversidade e redundância de software é o uso de diferentes sistemas operacionais nos quais uma funcionalidade similar é fornecida de diferentes maneiras do software. Diversidade e redundância também podem ser utilizados no projeto de processo de desenvolvimento de software confiável. O processo de desenvolvimento confiável evita a introdução de defeitos no sistema. Em um processo confiável, atividades como a validação do software não se baseia em uma única ferramenta ou técnica. Isso melhora a dependabilidade do software porque reduz as chances. A explosão do Ariane 5. Em 1996, o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia explodiu 37 segundos após o lançamento em seu voo inaugural. O defeito foi provocado por uma falha no sistema de software. Havia um sistema de reserva, mas não era diverso. Então, o software no computador de reserva falhou exatamente da mesma maneira. O foguete e sua carga útil, que consistia em um satélite, foram destruídos. Isso é muito top. Muito bom. Isso melhora a dependabilidade do software porque reduz as chances de falhas do processo, nos quais erros humanos cometidos durante o processo de desenvolvimento do software levam a erros de software. Por exemplo, atividades de validação podem incluir o teste do programa, as inspeções manuais do programa e análise estática, como técnicas de detecção de defeitos. Qualquer uma dessas técnicas poderia encontrar defeitos que não seriam percebidos por outros métodos. Além disso, diferentes membros do time podem ser responsáveis pela mesma atividade de processo. Por exemplo, uma inspeção de programa. As pessoas lidam com tarefas de diferentes maneiras, dependendo de sua personalidade, experiência e formação profissional. Então, esse tipo de redundância proporciona uma perspectiva diversa sobre o sistema. No entanto, conforme descrito no capítulo 11, usar a redundância e a diversidade pode introduzir defeitos no software. Usar a redundância e a diversidade pode introduzir defeitos no software. A diversidade e a redundância tornam os sistemas mais complexos e normalmente mais difíceis de entender. Não só há mais código para escrever e checar, mas também deve ser adicionado mais funcionalidades ao sistema para detectar falhas de componentes e passar o controle para os componentes alternativos. Essa complexidade adicional significa que é mais provável que os programadores cometam erros e menos provável que as pessoas que examinam o sistema encontrem esses erros. Por esse motivo, alguns engenheiros acham que, como o software não se desgasta, é melhor evitar a redundância e a diversidade de software.
Na visão deles, a melhor abordagem é projetar o software para ser mais simples possível, com procedimentos extremamente rigorosos de verificação e validação. Mais dinheiro pode ser gasto em verificação e validação por causa da economia resultante de não ter que desenvolver componentes de software redundantes. Essas duas abordagens são utilizadas em sistemas de software comerciais críticos em segurança. Por exemplo, o hardware e o software de controle de voo da Airbus 340 são ambos diversos e redundantes. O software de controle do voo da Boeing 777 roda em hardware redundante, mas cada computador roda o mesmo software, que foi amplamente validado. Interessante isso aqui, ó. Muito interessante. Interessante isso aqui, ó. Por exemplo, o hardware e o software de controle de avião da Airbus 340 são diversos e redundantes. São diversos e redundantes. O software de controle do voo Boeing 777 roda em hardware diferente, mas cada computador roda o mesmo software, que foi amplamente validado. Os projetistas dos sistemas de controle do voo Boeing 777 se concentraram na simplicidade em vez de na redundância. Essas duas aeronaves são muito confiáveis, então, para a dependabilidade, tanto a abordagem diversa quanto a simples podem claramente ser bem-sucedidas. 10.4. Processos confiáveis. Os processos de software confiáveis são projetos para reproduzir software com dependabilidade. A lógica para investir em processos confiáveis é que um bom processo de software provavelmente levará a um software que contenha poucos erros e, portanto, seja menos propenso a falhar durante a execução. Usando um processo confiável, uma empresa pode garantir que o processo foi devidamente aprovado e documentado e que as técnicas de desenvolvimento corretas foram utilizadas para desenvolver sistemas críticos. A figura 10.4 mostra alguns atributos dos processos de software confiável. Então, nós estamos aqui lendo a seção 10.4, onde nós estamos abordando processos confiáveis. E eu vou ler novamente, porque eu passei desapercebido de que era uma nova seção. Os processos de software confiáveis são projetados para produzir software com dependabilidade. A lógica para investir em processos confiáveis é que um bom processo de software provavelmente levará a um software que contenha poucos erros e, portanto, seja menos propenso a falhar durante a execução. Usando um processo confiável, uma empresa pode garantir que o processo foi devidamente aprovado e documentado e que as técnicas de desenvolvimento corretas foram utilizadas para desenvolver sistemas críticos. A figura 10.4 mostra alguns dos atributos dos processos de software confiáveis. Atributos dos processos confiáveis. Primeiro, auditoria, característica do processo, diverso, documentável, robusto e padronizado. Padronizado. Então, vamos lá. Atributos do processo confiáveis. Característica do processo auditável. Descrição. O processo deve ser compreensível para pessoas que não sejam participantes do processo, que podem conferir se os padrões do processo estão sendo seguidos e fazer sugestões para a melhoria do processo. Diverso. O processo deve incluir atividade de verificação e validação redundantes e diversas. Documentável. O processo deve ter um modelo definido que estabeleça as atividades e a documentação que deve ser produzida durante essas atividades. Robusto. O processo deve ser capaz de se recuperar de falhas de atividades individuais. Padronizado. O processo
deve disponibilizar um conjunto geral de padrões de desenvolvimento de software, abrangendo sua produção e sua documentação. Com frequência, a evidência de que um processo confiável foi utilizado é importante para convencer um regulador de que a prática de engenharia de software mais eficaz foi aplicada no desenvolvimento de software. Os desenvolvedores de sistemas normalmente vão apresentar um modelo do processo para um regulador com evidências de que o processo foi seguido. O regulador também tem que ser convencido de que o processo é utilizado consistentemente por todos os participantes e que pode ser utilizado em diferentes projetos de desenvolvimento. Isso significa que o processo deve ser definido explicitamente, que deve ser repetível. Um processo explicitamente definido é aquele que tem um modelo de processo definido utilizado para conduzir o processo de produção de software. Os dados devem ser coletados durante o processo, provando que o time de desenvolvimento seguiu o processo conforme definido no modelo. 2. Um processo repetível é aquele que não se baseia na interpretação e no julgamento individual. Em vez disso, o processo pode ser repetido entre projetos e com diferentes membros de um time. Independentemente de quem estiver envolvido no desenvolvimento, isso é particularmente importante para sistemas críticos que, com frequência, têm um longo ciclo de desenvolvimento durante o qual costumam ocorrer mudanças significativas no time de desenvolvimento. Então vamos grifar aqui. Nós falamos aqui um processo explicitamente definido. Também conceituamos um processo repetível. Então, para recapitular, um processo explicitamente definido é aquele que tem um modelo de processo definido utilizado para conduzir o processo de produção de software. Os dados devem ser coletados durante o processo, provando que o time de desenvolvimento seguiu o processo conforme definido no modelo. O processo repetível é aquele que não se baseia na interpretação e no julgamento individual. Os processos confiáveis usam a redundância e a diversidade para alcançar a confiabilidade. Muitas vezes eles incluem atividades diferentes, mas com o mesmo objetivo. Por exemplo, as inspeções e os testes de programas visam descobrir erros em um programa. As abordagens podem ser utilizadas em conjunto para que tenham uma maior probabilidade de encontrar erros, que seria possível usando uma só técnica. Processos operacionais confiáveis. Este capítulo discute os processos de desenvolvimento confiáveis com dependabilidade, mas os processos operacionais dos sistemas contribuem igualmente para a confiabilidade do sistema. Ao projetar esses processos operacionais, deve-se levar em conta os fatores humanos e sempre ter em mente que as pessoas são possíveis de cometer engano quando usam um sistema. Um processo confiável deve ser projetado para evitar erros humanos. Portanto, o software deve detectá-los e permitir que sejam corrigidos quando cometidos. As atividades utilizadas nos processos confiáveis dependem, obviamente, do tipo de software que está sendo desenvolvido. De modo geral, no entanto, essas atividades devem ser orientadas para evitar a introdução de erros em um sistema, detectando e removendo erros, e mantendo informações a respeito do processo em si. Exemplos de atividades que poderiam ser incluídas em um processo confiável são: primeiro, revisões dos requisitos para conferir se, na medida do possível, eles são completos e consistentes. Segundo, gerenciamento de requisitos para garantir que as mudanças sejam controladas e que o impacto das mudanças propostas para os requisitos sejam entendidos por todos os desenvolvedores afetados por ela. 3. Especificação formal, em que um modelo matemático do software é criado e analisado. Discutirei os benefícios da especificação formal na seção 10.5. Talvez o benefício mais importante seja obrigar que seja feita uma análise detalhada dos requisitos do sistema. Essa análise em si tende a descobrir problemas nos requisitos que podem ter sido negligenciados nas revisões desses mesmos requisitos. 4. Modelagem de sistema, em que o projeto do software é documentado explicitamente como um conjunto de modelos gráficos e os vínculos entre os requisitos e esses modelos são documentados explicitamente. Se for utilizada uma abordagem de engenharia dirigida por modelo, parte do código pode ser gerada automaticamente a partir desses modelos.
Inspeções de projeto, design e de programa, nas quais diferentes descrições do sistema são inspecionadas e conferidas por diferentes pessoas. Um checklist de erros comuns de projeto e de programação pode ser utilizado para apoiar o processo de inspeção. 6. Análise estática, em que checagens automatizadas são executadas no código-fonte do programa. Essas checagens buscam anomalias que poderiam indicar erros de programação ou omissões. 7. Planejamento e gerenciamento de testes em que é projetado um conjunto abrangente de testes do sistema. O processo de testes tem que ser gerenciado cuidadosamente para demonstrar que esses testes cobrem os requisitos dos sistemas e que foram aplicados corretamente durante o processo. Do mesmo modo que as atividades de processo que focam no desenvolvimento e no teste do sistema devem haver processos bem definidos de gerenciamento da qualidade e de mudança. Enquanto as atividades específicas em um processo confiável podem variar de uma empresa para outra, a necessidade de gerenciamento eficaz da qualidade e de mudança é universal. Os processos de gerenciamento da qualidade, abordados no capítulo 24, estabelecem um conjunto de padrões de processo e produto. Eles também incluem atividades que capturam informações do processo para demonstrar que esses padrões foram seguidos. Por exemplo, pode haver um padrão definido para executar inspeções de um programa. O líder da equipe de inspeção é o responsável por documentar o processo para mostrar que o padrão foi seguido. O gerenciamento de mudança, discutido no capítulo 25, trata de gerenciar as mudanças aceitas em um sistema, garantindo que sejam implementadas e confirmando que as entregas planejadas do software incluem as mudanças igualmente planejadas. Um problema comum em software é que os componentes errados são incluídos em um build do sistema. Isso pode levar a uma situação na qual um sistema em execução inclui componentes que não foram checados durante o processo de desenvolvimento. Os procedimentos de gerenciamento de configuração devem ser definidos como parte do processo de gerenciamento de mudanças para garantir que isso não aconteça. Como os métodos ágeis se tornaram cada vez mais utilizados, pesquisadores e profissionais pensaram cuidadosamente em como utilizar as abordagens ágeis no desenvolvimento de software confiável. A maioria das empresas que desenvolve sistemas de software crítico baseou o seu desenvolvimento em processos dirigidos por planos e resultou em fazer mudanças radicais em seu processo de desenvolvimento. No entanto, elas reconhecem o valor das abordagens ágeis e estão explorando formas de tornar seus processos de desenvolvimento considerando a dependabilidade mais ágeis. Em vez de um software confiável, uma vez que um software confiável costuma exigir certificação, deve ser criada documentação de processos e produtos. A análise antecipada dos requisitos também é essencial para descobrir possíveis requisitos e conflitos de requisitos que possam comprometer a segurança e a segurança da informação do sistema. A análise formal das mudanças é essencial para avaliar o efeito das mudanças na segurança e na integridade do sistema. Esses requisitos entram em conflito com a abordagem geral do desenvolvimento ágil e minimização da documentação e de co-desenvolvimento dos requisitos do sistema. Embora a maior parte do desenvolvimento ágil use um processo informal não documentado, esse não é um requisito fundamental da agilidade. Um processo ágil pode ser definido como para incorporar técnicas como desenvolvimento interativo, desenvolvimento com testes a priori, desenvolvimento com o usuário no time de desenvolvimento, contanto que o time siga esse processo e documente suas ações. As técnicas ágeis podem ser empregadas. Foram propostos vários métodos ágeis que apoiam essa ideia e incorporam os requisitos da engenharia de sistemas confiáveis. Esses métodos combinam as técnicas mais apropriadas do desenvolvimento ágil e do desenvolvimento dirigido por plano. Seção 10.5. Métodos formais e dependabilidade. Por mais de 30 anos, pesquisadores defenderam o uso de métodos formais de desenvolvimento de software. Os métodos formais... Vamos lá. Os métodos formais são abordagens matemáticas para o desenvolvimento de software, nos quais se define um modelo formal de software. Depois é possível analisar formalmente esse modelo para procurar erros e inconsistências.
provar que um programa é consistente com o seu modelo ou aplicar no modelo uma série de transformações que preservem a correção para gerar um programa. Abrial, 2009, reivindica que o uso de métodos formais pode levar a sistemas sem defeitos, embora tenha cuidado de limitar o significado dessa afirmação. Em uma excelente pesquisa, Woodcock et al. Discutem as aplicações industriais em que métodos formais foram empregados com sucesso e que incluem sistemas de controle de trens, sistema de cartão de hábito e o sistema de controle de voo. Os métodos formais são a base das ferramentas utilizadas em verificação estática, como o sistema de verificação de drivers utilizados pelo Microsoft. O uso de uma abordagem matematicamente formal para o desenvolvimento de software foi proposto em um estágio inicial no desenvolvimento da ciência da computação. A ideia era que uma especificação formal e um programa pudessem ser desenvolvidos independentemente. Uma prova matemática seria, então, desenvolvida para mostrar que o programa e sua especificação eram consistentes. Inicialmente, as provas eram desenvolvidas manualmente, mas esse era um processo demorado e caro. Rapidamente ficou claro que as provas manuais só podiam ser desenvolvidas para sistemas muito pequenos. Hoje, a prova de programas recebe apoio em larga escala de software de provador de teoremas Hoje, a prova de programas recebe apoio em larga escala de software provador de teoremas automatizado, o que significa que os sistemas maiores podem ser provados. No entanto, desenvolver as obrigações de prova para provadores de teorema é uma tarefa difícil e especializada. Logo, a verificação formal não é amplamente utilizada. Uma abordagem alternativa que evita uma atividade de prova separada é o desenvolvimento baseado em refinamento. Nele, uma especificação formal de um sistema é refinada por meio de uma série de transformações que preservem a correção para gerar o software. Como essas transformações são confiáveis, dá para ter certeza de que o programa gerado é consistente com a sua especificação formal. Essa foi a abordagem utilizada no desenvolvimento de software para o sistema de metrô de Paris. Foi utilizada uma linguagem chamada B, concebida para apoiar o refinamento da especificação. Os métodos formais baseados em verificação de modelo, Model Chain Checking, foram utilizados em uma série de sistemas. Esses sistemas se baseiam em construir ou gerar um modelo de estados formal de um sistema e usar um verificador de modelos para averiguar se as propriedades desse modelo, como as de segurança, safety, são sempre válidas. O programa de verificação de modelos analisa exaustivamente a especificação e pode informar se a propriedade do sistema é satisfeita pelo modelo ou apresentar um exemplo mostrando que não é satisfeita. Se o modelo pode ser gerado de maneira automática ou sistemática a partir de um programa, isso significa que os defeitos desse programa podem ser revelados. Cobriria a verificação de modelo nos sistemas críticos em segurança no capítulo 12. Os métodos formais para engenharia de software são eficazes para descobrir ou evitar duas classes de erros nas representações de software. Primeiro erro: erros e omissões na especificação e no projeto. Segundo, inconsistência entre uma especificação e um programa. Erros e omissões na especificação e no projeto. O processo de desenvolver e analisar um modelo formal de software pode revelar erros e omissões nos requisitos de software. Se o modelo for gerado automaticamente ou sistematicamente a partir do código-fonte, a análise que usa verificação de modelos pode descobrir estados indesejáveis que podem ocorrer como um impasse, deadlock, em um sistema concorrente. 2. Inconsistência entre uma especificação e um programa. Se for utilizado um método de refinamento, evitam-se erros cometidos pelos desenvolvedores que tornam o software inconsistente com a especificação. A prova do programa descobre inconsistências entre um programa e sua especificação. Técnicas de especificação formal. Técnicas de especificação formal. As especificações formais do sistema podem ser expressadas usando duas abordagens diferentes, fundamentais.
seja como modelos das interfaces do sistema, especificação algébrica, ou como modelos de estado do sistema. Um capítulo adicional na web, em inglês, sobre esse tópico mostra exemplos dessas duas abordagens. O capítulo inclui uma especificação formal de parte do sistema da bomba de insulina. O ponto de partida para todos os métodos formais é um modelo matemático do sistema que age como uma especificação do sistema. Para criar esse modelo é necessário traduzir os requisitos de usuário do sistema, que são representados em linguagem natural, diagramas e tabelas, em uma linguagem matemática que tenha semântica definida formalmente. A especificação formal é uma descrição inequívoca do que o sistema deve fazer. As especificações formais são a maneira mais precisa de especificar sistemas e, portanto, de reduzir o espaço para mal-entendidos. Muitos defensores dos métodos formais acreditam que vale a pena criar uma especificação formal, mesmo sem refinamento ou prova do programa. Construir uma especificação formal força que seja feita uma análise detalhada dos requisitos, e essa é uma maneira eficaz de descobrir problemas nos requisitos. Em uma especificação em linguagem natural, os erros podem ser encobertos pela imprecisão da linguagem. Não é isso que acontece se o sistema for especificado formalmente. As vantagens de desenvolver uma especificação formal e usá-la em um processo de desenvolvimento formal são: à medida que uma especificação formal é desenvolvida em detalhes, desenvolve-se uma compreensão profunda e detalhada dos requisitos do sistema. Os problemas de requisitos que são descobertos no início, normalmente, são mais baratos de corrigir do que se forem descobertos em estágios posteriores do processo de desenvolvimento. 2. Como a especificação é representada em uma linguagem com semântica definida formalmente, é possível analisá-la automaticamente para descobrir inconsistências e incompletude. B. Se for usado um método como o B. 3. Se for usado um método como o B, é possível transformar a especificação formal em um programa por meio de uma sequência de transformações que preservem a correção. É garantido, portanto, que o programa resultante atenda à especificação. 4. Os custos de testar um programa podem ser reduzidos porque ele foi verificado em relação à sua especificação. Por exemplo, no desenvolvimento do software para sistemas do metrô de Paris, o uso de refinamento significou que não houve necessidade de testar os componentes de software, tendo sido necessário somente teste do sistema. Parnas, um pioneiro defensor do desenvolvimento formal, criticou os métodos formais atuais e afirma que eles partiram de uma premissa fundamentalmente errada. Ele acredita que esses métodos não vão ganhar aceitação enquanto não forem radicalmente simplificados, e que vai exigir um tipo diferente de matemática como base. Minha opinião é a de que, mesmo que isso não significará que os métodos isso não significará que os métodos formais sejam rotineiramente adotados na engenharia de sistemas críticos, a menos que se demonstre claramente que sua adoção ou seu uso tenha um bom custo-benefício na comparação com outros métodos de engenharia de software. Ponto-chave. A dependabilidade dos sistemas é importante porque a falha de sistemas computacionais críticos pode levar a grandes perdas econômicas graves, perda de informações, danos físicos ou ameaça à vida humana. A dependabilidade de um sistema computacional é uma propriedade do sistema que reflete o grau de confiança que o usuário tem nesse sistema. As dimensões mais importantes da dependabilidade são a disponibilidade. Vou até apagar isso aqui e colocar grifado. A dependabilidade de um sistema computacional é uma propriedade do sistema que reflete o grau de confiança que o usuário tem nesse sistema. As dimensões mais importantes da dependabilidade são a disponibilidade, a confiança, a segurança do sistema
a segurança da informação, security, e a resiliência. Os sistemas sociotécnicos incluem hardware do computador, software e pessoas. E eles se situam dentro de uma organização. São projetados para apoiar metas e objetivos organizacionais ou negócios. O uso de processos confiáveis e repetíveis é essencial se os defeitos em um sistema tiverem que ser minimizados. O processo deve incluir atividades de verificação e validação em todos os estágios, desde a definição dos requisitos até a implementação do sistema. O uso de redundância e diversidade no hardware, nos processos de software e nos sistemas de software é essencial para o desenvolvimento de sistemas confiáveis. Os métodos formais nos quais um modelo formal do sistema é utilizado como base para o desenvolvimento ajudam a reduzir o número de erros de especificação e de implementação em um sistema. No entanto, os métodos formais tiveram uma aceitação limitada na indústria em razão da preocupação com o custo-benefício dessa abordagem.